aqui vamos nós. Aperte o cinto porque nos próximos minutos você vai viajar por milênios de história, cruzar desertos e impérios, entrar em bibliotecas antigas e testemunhar como 4 tradições, judaísmo, cristianismo, islamismo e budismo, moldaram a forma como enxergamos o mundo, a justiça, o sagrado e até uns aos outros. Pronto para descobrir como ideias nascidas em tendas, templos, desertos e palácios ainda explicam a nossa vida de hoje? E se eu te dissesse que a sua noção de certo e errado, o calendário do seu celular, a palavra perdão que você repete quando erra, ou o paz com que você termina uma mensagem, tudo isso traz pegadas de histórias contadas há milhares de anos? Que 4 caminhos espirituais, alguns monoteístas, outros contemplativos, viajaram por continentes como se fossem faíscas ao vento. E mesmo após quedas, exílios, guerras e renascimentos, continuam vivos dentro de nós. Hoje, nós vamos costurar essas 4 narrativas, não como um livro-texto, mas como uma conversa íntima com o tempo. De Ur, na antiga Mesopotâmia, a Jerusalém, da Galileia a Roma, de Meca a Bagdá e Córdoba, e de Lumbini às Rotas da Seda, de Nalanda a Uzem. No final, você não vai só saber mais. Vai sentir como cada tradição responde, à sua maneira, à pergunta que nos acompanha desde sempre. Como viver bem numa vida que inevitavelmente inclui sofrimento, perda e esperança? Comecemos por uma história que atravessa o tempo como uma canção antiga. Imagine uma cidade chamada Ur, na atual região do Iraque. É ali que a tradição situa a figura que se tornaria a pedra angular de 3 religiões: Abraão. Ele é convidado por Deus a deixar sua terra e fundar uma nova nação em Canaã, entre o Mediterrâneo e o Jordão. Não é pouca coisa. É como se alguém dissesse: confie e caminhe. Sem mapa, só com promessa. Desse chamado nascem jornadas e provações, inclusive o episódio dramático do sacrifício do filho, símbolo de obediência e fé. De Abraão descem Isaque e Ismael, e de Jacó, neto de Abraão, surgem os 12 filhos que a tradição reconhece como as 12 tribos de Israel. A narrativa bíblica segue: escravidão no Egito, Moisés como líder e legislador, a travessia rumo à terra prometida, a queda das muralhas de Jericó sob Josué e, por fim, a vida em 2 reinos, Judá e Israel, com reis como Davi, sim, o que enfrenta Golias, e Salomão, a quem se associa o primeiro templo de Jerusalém. Historicamente, é difícil comprovar cada episódio com anotações de arquivo e coordenadas precisas. Mas o que não se pode negar é a força cultural dessa memória. Ela sustenta identidades, ritmos, leis e orações. E quando o Império Assírio conquista Israel e depois a Babilônia devasta Judá e destrói o templo no século VI a.C., acontece algo decisivo: a diáspora. Judeus são levados para a Babilônia. No exílio, escrevem, recolhem e codificam tradições. A Torá, o Tanak. Aprofundam debates que mais tarde vão florescer no Talmud. Com a ascensão dos persas, vem o retorno e a reconstrução do Segundo Templo. Depois, chegam os gregos, mais tarde Roma. Rebeliões, repressão, a nova destruição do templo em 70 d.C. e outra onda de dispersão. Paradoxalmente, espalhar-se fortalece a cultura. Comunidades se formam por todo o Mediterrâneo. A lei é comentada, discutida, vivida no cotidiano. Com o tempo, surgem correntes como o judaísmo ortodoxo, o conservador e o progressista, e identidades étnico-culturais como askenazitas, sefarditas e mizrahi. Séculos depois, emancipações legais, antissemitismo, perseguições e a ferida histórica do Holocausto abrem o capítulo moderníssimo do sionismo e da fundação do Estado de Israel em 1948. E com isso, novos conflitos e debates que ainda ressoam. Hoje, o judaísmo é ao mesmo tempo religião, cultura e povo, com práticas que vão da língua hebraica ao kashrut, do bar e bat mitzvah aos ciclos de festas. Acima de tudo, ele preserva uma ideia: aliança, um pacto entre Deus e um povo, que entre quedas e recomeços continua lendo seu próprio passado para encontrar caminho no presente.
E fica a pergunta para levar adiante. E se a fé, mais do que respostas prontas, for a coragem de manter um pacto mesmo quando tudo parece ruir? Agora, vamos para a segunda parte da nossa viagem. Entre as poeiras da Galileia sob domínio romano, surge Jesus de Nazaré. Documentos diretos? Não. Mas a maioria dos estudiosos concorda que Jesus histórico existiu. Foi batizado por João e crucificado pelos romanos perto de Jerusalém. As fontes principais, os evangelhos, combinam memória comunitária, teologia e experiências de fé em narrativas que falam de igualdade radical, amor ao próximo e perdão num mundo hierárquico e escravista. Depois da morte de Jesus, seus seguidores, muitos de origem judaica, passam a vê-lo como Messias e Filho de Deus. Entre eles, os 12 apóstolos. Pedro ganha destaque e, na tradição católica, é reconhecido como o primeiro a ocupar o papel que, séculos depois, seria associado ao papado. A fé que começou marginalizada enfrentou perseguições até que, no início do século IV, o Edito de Milão concedeu liberdade de culto. Pouco a pouco, o cristianismo passou de minoria perseguida à religião oficial do Império Romano. O crescimento trouxe debates doutrinários e concílios, e com eles vieram as cisões. Diferenças entre Oriente e Ocidente culminaram em 1054 no Grande Cisma, separando a Igreja Católica, com o Papa em Roma, e as igrejas ortodoxas, com um colegiado de patriarcas. A partir do século XI, as cruzadas misturaram fé, política, comércio e guerra pela posse de lugares sagrados. Elas fortaleceram o papado, abriram novas rotas, mas também feriram profundamente as relações entre cristãos do Oriente e do Ocidente. Nos séculos XV e XVI, o poder papal estava em alta, mas também havia tensões econômicas, venda de indulgências e escândalos. Nesse cenário, Martinho Lutero dispara a Reforma Protestante, apoiado pela recém-nascida imprensa. Quase ao mesmo tempo, surgem figuras como Calvino, além dos anglicanos e presbiterianos. A resposta católica, conhecida como Contra-Reforma e apoiada pela Inquisição, tentou recompor o rebanho e, com ordens como a Companhia de Jesus, levou a fé para a Ásia e as Américas. O cristianismo, então, torna-se planetário. Hoje, convivem múltiplas tradições, católica, ortodoxa, e uma enorme variedade de protestantes, como luteranos, reformados, anglicanos, batistas e pentecostais. O fio condutor: a figura de Jesus e o chamado a uma vida marcada por amor, misericórdia e esperança. Mas a outra marca profunda, a noção de que a história tem começo, sentido e destino. Não é um círculo sem fim, é um caminho. E isso muda tudo, do nosso calendário às revoluções morais que nos tocam até hoje. E deixo outra pergunta para reflexão. E se o poder mais transformador não for o da espada, nem o do ouro, mas o de perdoar? No século VII, em Meca, um comerciante chamado Maomé começa a receber revelações. A mensagem é poderosa e direta. Deus é único e misericordioso. Essa nova fé, o islamismo, que significa submissão à vontade de Deus, encontra resistência. Maomé e seus seguidores são perseguidos e, em 622, realizam a Hégira, a migração para a cidade de Medina. Esse evento é tão fundamental que marca o início do calendário islâmico. Em Medina, Maomé organiza a primeira comunidade de fiéis, a Umma. Ele estabelece alianças, lidera batalhas e, finalmente, retorna vitorioso a Meca. Após sua morte, a liderança passa aos chamados califas bem-guiados: Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali. Sob o comando deles, a mensagem do Islã se expande de forma impressionante, alcançando a Palestina, a Síria, a Pérsia e todo o norte da África. Depois vieram as grandes dinastias. Os Omíadas, com capital em Damasco, levaram as fronteiras do mundo islâmico até a Península Ibérica, de um lado, e a Índia, do outro. Em seguida, os Abássidas estabeleceram sua capital em Bagdá, inaugurando uma verdadeira idade de ouro. A ciência, a filosofia, a matemática e as artes floresceram de uma maneira que iluminou o mundo. Em Córdoba, na Espanha, um califado rival competia com Bagdá em esplendor, produzindo conhecimento avançado em medicina, poesia e arquitetura.
Mas, como em toda grande história, o crescimento trouxe também divisões. A principal delas, que perdura até hoje, é entre sunitas e xiitas. Os sunitas, que são a maioria, acreditam que o líder da comunidade deve ser escolhido entre os fiéis. Já os xiitas defendem que a liderança pertence por direito à linhagem de Ali, genro de Maomé, e de seus descendentes, os imames. Além dessas duas grandes correntes, surgiram inúmeras outras escolas e um profundo misticismo conhecido como sufismo, que busca uma experiência direta e íntima com Deus. Ao longo dos séculos, o mapa do mundo islâmico foi redesenhado por invasões de povos como os turcos seljúcidas e os mongóis, e mais tarde, pela ascensão do poderoso Império Otomano. Hoje, quando ligamos o noticiário, ouvimos muito sobre tensões geopolíticas, rivalidades regionais e conflitos que muitas vezes usam uma roupagem religiosa. Mas essa narrativa barulhenta pode apagar a realidade silenciosa de mais de 1 bilhão de muçulmanos que vivem seu dia a dia. Pessoas que rezam, trabalham, criam seus filhos, praticam a caridade e buscam conhecimento, movidas por sua fé. No coração do Islã está a entrega. Submeter-se. Aqui não é perder a si mesmo, mas alinhar a própria vontade à vontade de Deus. Essa entrega se manifesta nos 5 pilares que estruturam a vida de um muçulmano. A profissão de fé de que não há outro Deus além de Deus e que Maomé é seu profeta. A oração, realizada 5 vezes ao dia. A caridade. O jejum durante o mês sagrado do Ramadã. E para quem pode, a peregrinação a Meca ao menos uma vez na vida. É um ritmo que organiza o dia, o ano e a vida inteira. Então fica aqui uma pergunta. E se a verdadeira força não estiver em conquistar o mundo, mas em ordenar o próprio coração 5 vezes ao dia, para se lembrar de quem você é e qual o seu propósito? Agora, vamos mudar completamente o cenário e o compasso da nossa jornada. Saímos do deserto e do monoteísmo abraâmico e viajamos para a Índia, no século VI a.C. Aqui, a tradição não começa com uma revelação divina, mas com uma pergunta devastadoramente humana. Por que sofremos? Na região que hoje é o Nepal, nasce um príncipe chamado Siddhartha Gautama. Ele cresce num palácio, cercado de luxo e protegido de toda forma de dor. Mas um dia, ele sai dos portões e se depara com a realidade crua da vida. Um homem doente, um velho e um corpo sem vida. O choque é imenso. Logo depois, ele vê um asceta, um monge mendicante, que possuía uma serenidade profunda mesmo sem ter nada. Aquilo o transforma. Aos 29 anos, Siddhartha abandona sua vida de príncipe, sua esposa e seu filho para buscar uma resposta para o sofrimento humano. Depois de anos de práticas ascéticas extremas e meditação profunda, sentado sob uma figueira, ele finalmente atinge o despertar. Ele se torna o Buda, que significa o desperto, ou o iluminado. E o que ele descobriu? Ele resumiu seu ensinamento nas 4 nobres verdades. Primeiro, a vida inclui o sofrimento, ou dukkha. Segundo, esse sofrimento tem uma causa, que é o nosso apego, nossos desejos e nossa aversão. Terceiro, o sofrimento pode cessar. E quarto, existe um caminho para essa cessação, o nobre caminho óctuplo. Esse caminho é um guia prático para viver com compreensão, intenção, fala, ação, modo de vida, esforço, atenção e concentração corretos. A partir desse ensinamento, o budismo se espalhou por toda a Ásia. Rotas comerciais, missões de monges e o apoio de reis levaram essa filosofia da Índia para o Sri Lanka, o Sudeste Asiático, a China, a Coreia, o Japão e o Tibete. Nesse percurso, diferentes escolas ou veículos surgiram. A tradição Theravada, ou doutrina dos anciãos, muito forte no Sudeste Asiático, foca na disciplina monástica e na busca da iluminação individual. Já a tradição Mahayana, o grande veículo, que floresceu na China, Japão e Coreia, expande esse ideal. A iluminação é buscada não apenas para si, mas para o bem de todos os seres vivos. É aqui que surge a figura do Bodhisattva, um ser iluminado que escolhe permanecer no mundo para ajudar os outros. Dentro do Mahayana, temos escolas famosas como o Zen Budismo,
que enfatiza a experiência direta da realidade, e a Terra Pura. Por fim, temos o Vajrayana, ou veículo de diamante, fortemente associado ao Tibete, que utiliza práticas como mantras, mandalas e visualizações como um caminho rápido e poderoso para o despertar, com grande ênfase na figura do mestre, o Lama. Hoje, dos templos silenciosos nas montanhas aos metrôs lotados das grandes cidades, o budismo também chegou ao Ocidente. Ideias como meditação e mindfulness foram adaptadas e incorporadas em contextos seculares, da psicologia à gestão de empresas. Mas, no centro de tudo, permanece o convite original de Buda. Olhe para dentro da sua própria mente, entenda a origem dos seus apegos, pratique a compaixão e caminhe pela vida com atenção plena. E aqui, deixo outra reflexão. E se a verdadeira liberdade não for ter tudo o que você quer, mas sim querer menos, e com isso, conseguir ver o mundo e a si mesmo com muito mais clareza? Se você chegou até aqui, já deve ter percebido que estas não são apenas histórias antigas. São lentes poderosas para enxergarmos a nós mesmos e o mundo hoje. A fé de um povo que sobrevive ao exílio, o perdão diante do imperdoável, a disciplina de uma comunidade que para tudo 5 vezes ao dia para rezar, a coragem de uma pessoa que senta em silêncio para encarar a própria mente. Tudo isso é a mais pura expressão da nossa busca humana por sentido. Talvez o segredo não seja decidir quem tem a razão, mas perguntar: o que cada uma dessas tradições me ensina sobre como ser uma pessoa melhor hoje? O judaísmo me ensina sobre a aliança e o compromisso com a justiça. O cristianismo, sobre o amor radical que salva e perdoa. O Islã, sobre a entrega que nos torna íntegros. E o budismo, sobre a atenção plena que nos devolve ao momento presente. Se este mergulho profundo te inspirou, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com aquela pessoa que também ama história e grandes ideias. E me conta nos comentários: qual parte dessa jornada mais te tocou e por quê? Sua participação é muito importante para nós.